Olá, boa tarde a todos. Que Jesus nos envolva nesta tarde de quarta-feira. Vamos aproveitar a oportunidade para gravar mais um vídeo aí dos estudos, do nosso céu e inferno, ou a justiça divina segundo o Espiritismo. Vamos aproveitar para aprender um pouco mais. Nós estamos aqui no capítulo 10, Intervenção dos demônios nas modernas manifestações. As acusações lançadas pela Igreja contra a prática das evocações não concernem, pois, ao Espiritismo, uma vez que se dirigem principalmente sobre as operações da magia, com a qual não tem nada em comum. Ele condena nessas operações o que ela mesma condena. Não faz os bons espíritos desempenharem um papel indigno deles. E, enfim, declara nada pedir e nada obter sem a permissão de Deus. Sem dúvida, pode haver pessoas que abusam das evocações, que delas fazem um jogo, que desviam seu objetivo providencial para que sirvam aos seus interesses pessoais, que por ignorância, leviandade, orgulho ou cupidez se afastam dos verdadeiros princípios da doutrina. Mas o Espiritismo sério as reprova, como a verdadeira religião reprova os falsos devotos e os excessos do fanatismo. Não é, pois, nem lógico, nem equitativo imputar ao Espiritismo em geral os abusos que ele condena, ou as faltas daqueles que não o compreendem. Antes de formular uma acusação, é preciso ver se ela aceita justo. Portanto, diremos, a censura da Igreja cai sobre os charlatães, os exploradores, as práticas da magia e da feitiçaria. Nisso ela tem razão. Quando a crítica religiosa e cética filtra os abusos e estigmatiza o charlatanismo, não faz melhor com isso que ressaltar a pureza da sã doutrina, que ajuda assim a se desembaraçar dos maus elementos. Nisso facilita a nossa tarefa. Seu erro está em confundir o bem e o mal, por ignorância na maioria, por má fé em alguns, mas a distinção que ela não faz, outros a fazem. Em todos os casos, sua censura, a qual todo espírita sincero se associa no limite do que se aplica ao mal, não pode atingir a doutrina. Condenam o Espiritismo, não tem nada a ver com feitiçaria, bruxaria, magia negra. A doutrina espírita não tem nada a ver com essas bobagens. A doutrina espírita é baseada em um tripé: filosófico, científico e religioso. Não tem nada a ver com magia. A doutrina espírita não tem esses dogmas, não tem essas coisas de matar animais, fazer oferendas, velas, rituais. Negativo. A doutrina espírita é baseada em estudos científicos, filosóficos, religiosos. Certo? Os seres misteriosos que se entregam assim ao primeiro chamado, do herético, do ímpio ou do fiel, do crime, tão bem quanto da inocência, não são nem os enviados de Deus, nem os apóstolos da verdade, mas os cúmplices do erro e do inferno. Assim, ao herético, ao ímpio, ao criminoso,
Deus não permite que os bons espíritos venham tirá-los do erro para salvá-los da perdição eterna. Não lhe envia senão os subordinados do inferno para enfiá-los mais no lamaçal. Bem mais, não envia a inocência senão seres perversos para pervertê-la. Não se encontra, pois, entre os anjos essas criaturas privilegiadas de Deus, nenhum ser bastante compassivo para vir em socorro dessas almas perdidas. Não, aqui é uma interrogação. Muito bem. Não se encontra, pois, entre os anjos estas criaturas privilegiadas de Deus, nenhum ser bastante compassivo para vir em socorro dessas almas perdidas? É uma interrogação. Porque as qualidades brilhantes de que são dotados, se não servem senão para seus gozos pessoais, são realmente bons se mergulhados nas delícias de sua contemplação, veem essas almas no caminho do inferno, sem virem dele desviá-las? Não é a imagem do rico egoísta que, tendo tudo em profusão, sem piedade, deixa o pobre morrer de fome à sua porta? Não é o egoísmo erigido em virtude e colocado até os pés do Eterno? Não vos admireis que os bons espíritos vão ao herético e ao ímpio. Esqueceis, pois, esta palavra do Cristo. Não é aquele que está bem que tem necessidade de médico. Não vereis as coisas de um ponto mais elevado que os fariseus de seu tempo. E vós mesmo, se fostes chamado por um descrente, recusareis ir a ele para colocá-lo no bom caminho? Os bons espíritos fazem, pois, o que fareis? Vão ao ímpio fazê-lo ouvir boas palavras, em lugar de lançar anátema às comunicações de além-túmulo. Bendizei os caminhos do Senhor e admirai o seu todo poder e a sua bondade infinita. Disse os anjos guardiães. Mas quando esses anjos guardiães não podem se fazer ouvir pela voz misteriosa da consciência ou da inspiração, por que não empregaram meios de ação mais diretos e mais materiais, de natureza a ferirem os sentidos, uma vez que eles existem? Deus coloca, pois, esses meios que são obra sua, uma vez que tudo vem dele e que nada chega sem a sua permissão, à disposição dos maus espíritos, ao passo que recusa aos bons deles se servirem. De onde é preciso concluir que Deus dá aos demônios mais facilidades para perder os homens que as dá aos anjos guardiões para salvá-los. Pois bem, o que os anjos guardiães não podem fazer, segundo a Igreja, os demônios o fazem por eles, com a ajuda dessas mesmas comunicações, supostamente infernais. Conduzem a Deus aqueles que o renegam e ao bem aqueles que estão mergulhados no mal. Dão-nos o estranho espetáculo de milhões de homens que creem em Deus, pelo poder do diabo. Então, que a Igreja fora impotente para convertê-los, quantos homens que não oraram jamais, oram hoje com fervor, graças às instruções desses mesmos demônios? Quantos deles não se veem que, de orgulhosos, egoístas e debochados, se tornaram humildes, caridosos e menos sensuais? E se diz que é a obra dos demônios. Se assim for, é preciso convir que os demônios prestarão um maior serviço
e os assistiu melhor que os anjos. É preciso ter uma bem pobre opinião do julgamento dos homens deste século para crer que possam aceitar cegamente tais ideias. Uma religião que faz a sua pedra angular de semelhante doutrina, que se declara solapada em sua base, tirando-se-lhe seus demônios, seu inferno, suas penas eternas e seu Deus sem piedade, é uma religião que se suicida. Realmente, a doutrina espírita deixa bem claro que demônios não existem e que Deus é o Todo-Poderoso, é o Criador de todo o universo. Jamais permitiria que existisse demônios. O que existe, na verdade, são os espíritos dos homens, como estou sempre falando aqui. O indivíduo é, após a morte, o mesmo que era em vida. A vida continua. Se era uma boa pessoa, se era uma pessoa maravilhosa, caridosa, uma pessoa atenciosa, educada com tudo, com todos, cuidador dos seus deveres, ele continua do outro lado da vida a mesma coisa. Se o indivíduo era mau elemento, como chamamos de tranqueira, não é porque ele morreu que ele vira santo. Ele continua a mesma coisa. Perturbador da ordem, perturbador daquilo que é bom. Ele não quer o bom para as pessoas de bem, que oram. Agora tem uma coisa, se você vive contrito a Deus, contrito a Jesus, agradecendo a Jesus, agradecendo a Deus por tudo que você tem, se você joga fora o seu orgulho, o seu egoísmo, se você se despoja desses sentimentos negativos, inveja, ódio, desejo de vingança, nenhum espírito mal vem lhe perturbar. Você ora, quem ora, pessoal, quem ora, aquele que ora, que roga a Jesus, que adora, que serão beneficiados. Nenhum mal lhes acontece. Aí vem a igreja e diz que é demônio, que é o diabo, que é Satanás, eles citam um monte de coisas negativas. Isso não existe. Isso foi criado pela igreja para amedrontar as pessoas. Que se fosse bonzinho, iria para o céu. Se fosse ruim, iria para o inferno. E se fosse mais ou menos, iria para um purgatório. Não existe nada disso. Céu e inferno é um estado de espírito. Procure estudar para aprender, para não cair nessas armadilhas, tá certo, gente? É duro cair em armadilha, não é? É terrível. Não é fácil. Deus diz que enviou seu Cristo para salvar os homens. Não provou seu amor por suas criaturas e as deixou sem proteção. Sem nenhuma dúvida, o Cristo é o divino Messias, enviado para ensinar as verdades aos homens e mostrar-lhes o bom caminho. Mas, somente depois dele, contai o número daqueles que puderam ouvir a sua palavra de verdade. Quantos morreram e quantos morrerão sem conhecê-la? E entre os que a conhecem, quantos há que a colocam em prática? Porque Deus, em sua solicitude para a salvação de seus filhos, não lhes enviará outros mensageiros, vindo sobre toda a terra, penetrando nos mais humildes redutos, entre os grandes e os pequenos, entre os sábios e os ignorantes, entre os incrédulos como entre os crentes, ensinar a verdade àqueles que não a conhecem, fazê-la compreender àqueles que não a compreendem, suprir pelos seus ensinamentos, direto e múltiplo,
a insuficiência da propagação do Evangelho e apressar, assim, o advento do reino de Deus. E quando estes mensageiros chegarem em massas inumeráveis, abrindo os olhos aos cegos, convertendo os ímpios, curando os doentes, consolando os aflitos, a exemplo de Jesus, vós os repelireis, repudiareis o bem que fazem, dizendo que são os demônios. Tal é também a linguagem dos fariseus com relação a Jesus, porque eles também diziam que fazia o bem pelo poder do diabo, o que eles lhe respondeu: reconhecereis a árvore pelo seu fruto. Uma árvore má não pode dar bons frutos. Mas para eles, os frutos produzidos por Jesus eram maus, porque vinham destruir os abusos e proclamar a liberdade que devia arruinar a sua autoridade. Se viesse para lisonjear o seu orgulho, sancionar suas prevaricações e sustentar o seu poder, aos seus olhos seria o Messias esperado pelos judeus. Ele era só pobre e fraco, fizeram-no perecer e creram matar sua palavra, mas a sua palavra era divina e lhe sobreviveu. Entretanto, ela se propagou com lentidão e depois de 18 séculos apenas é conhecida da 10ª parte do gênero humano. E cismas numerosos explodiram no seio dos seus próprios discípulos. Foi então que Deus, em sua misericórdia, enviou os Espíritos para confirmá-la, completá-la, colocá-la ao alcance de todos e difundi-la por toda a terra. Mas os Espíritos não estão encarnados em um único homem, cuja voz seria limitada. São inumeráveis, vão por toda parte e não se pode prendê-los. Eis porque os seus ensinamentos se difundem com a rapidez do raio, falam ao coração e à razão. Eis porque são compreendidos pelos mais humildes. Não é indigno de celestes mensageiros, dizei-vos, transmitirem as suas instruções por um meio assim vulgar, que o das mesas falantes. Não é ultrajá-los supor que se divertem com trivialidades e deixam a sua brilhante morada para se porem à disposição de qualquer um. Jesus não deixou a morada de seu Pai para nascer no estábulo, onde vistes, aliás, que o Espiritismo atribua coisas triviais aos espíritos superiores. Ele disse, ao contrário, que as coisas vulgares são o produto de espíritos vulgares, mas mesmo pela sua vulgaridade, com isso não feriam, senão mais as imaginações, serviram para provar a existência do mundo espiritual e mostrar que esse mundo é diferente do que se julgava. Era o início, era simples como tudo que começa, mas a árvore, saída de um pequeno grão, não estende menos, mais tarde, ao longe, a sua folhagem. Quem creria que de miserável manjedoura de Belém sairia um dia a palavra que deveria agitar o mundo? Sim, o Cristo é o Messias divino. Sim, a sua palavra é a da verdade. Sim, a religião fundada sobre esta palavra será inabalável, mas com a condição de seguir e praticar os seus sublimes ensinamentos e não fazer do Deus justo e bom que nos ensina a conhecer um Deus parcial, vingativo e sem piedade. Realmente,
o nosso Deus, que nós acreditamos que é o Pai de Jesus, Pai de todos nós, é um Deus bom e justo. Ele é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Jamais Ele permitiria que algo de ruim nos acontecesse. Jamais. Não. Deus não permite de maneira alguma. Aí alguém pode até, nesses momentos que estamos vivendo de pandemia, de guerra, criticar, achar que estamos brincando. Não. Tudo é necessário. Essa pandemia veio para alertar a humanidade, fazer um pouco mais amorosa, fazer um pouco mais caridosa, mais beneficente. Essa guerra está programada já há milhares de séculos, há milhares de anos. Há de se fazer uma limpeza, há um expurgo do planeta, há um expurgo, a transição planetária. Espíritos vêm informando a humanidade não quer entender. A Bíblia vem informando que tudo isso aconteceria. Mas a humanidade, na verdade, grande parte da humanidade se faz de cego e surdo. O próprio Cristo disse um dia: aqueles que tiver ouvido de ouvir, que ouçam. Aqueles que tiver olho de ver, que vejam. Só o amor constrói. O homem esqueceu esses ensinamentos de amor. Disse o Cristo: amai uns aos outros como vos amei. Até hoje, grande parte da humanidade não aprendeu a amar. Não sabe o que é este amor. É amor universal. Se eu disser a um amigo, homem, que eu a amo, eu sou taxado de não sei o que, estou virando a casaca porque eu digo eu te amo. Se eu, com 73 anos, disser a uma senhora mais jovem, uma moça, eu te amo, eu sou taxado. O velho é sem vergonha, está cantando a moça, a mulher. Esquece que amor é universal. É amar desinteressado de qualquer coisa. Amar, do verbo amar, amor, como Jesus nos amou e nos ama, continua nos amando. Por isso ele disse: conhecei a verdade, e a verdade vos libertará. Mas é difícil conhecer a verdade. A maior parte da humanidade não quer pegar um livro para ler, para estudar alguma coisa. É difícil. Quer o milagre, o prato pronto. Vai na casa espírita querendo um milagre. Milagre não existe. Sai dali e vai para a igreja evangélica querendo um milagre. Milagre não existe. Ele fica andando a esmo, de cima para baixo, de baixo para cima, vai para lá e vem para cá. Não precisa nada disso. Ele precisa acreditar. Tenha fé. O Cristo disse que se tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, faríamos prodígios. Uma boa tarde a todos e até a próxima semana, se Deus quiser.